Olá, tudo bom? Sou o professor Tomar Lopes e vamos começar nossa nova competência, desenvolver técnicas de cobrança e o CDC. Todo cliente, evidentemente, tem que pagar a sua conta, todo consumidor, quando adquire algo a prazo, tem que cumprir com seus compromissos, as empresas também. Muitas vezes, infelizmente, alguns consumidores não conseguem honrar os seus compromissos, por vários motivos, e aí entra o setor de cobrança ou a ação de cobrança. Ela deve existir, evidentemente, mas sempre temos que pensar, respeitando o limite e a legislação, respeitando o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, cliente, parceiro, usuário, colaborador, etc. Você encontrará várias formas de denominar o cliente ou o consumidor. Na legislação brasileira, é chamado de consumidor, por isso o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Mas cliente, consumidor, colaborador, contribuinte, usuário, várias maneiras e várias terminologias podem ser utilizadas. Todas elas significam o seguinte: uma empresa não sobrevive se não tiver cliente ou se não tiver consumidor. Tratar bem é fundamental, dentro das regras, dentro das normas. Lembre-se, ele sempre será um parceiro da empresa. Consumidores e não consumidores. Aqui temos a fundamental distinção entre consumidor e não consumidor. Nem sempre quem compra será consumidor. A regra definida pela legislação brasileira determina que consumidor é o chamado usuário final, seja ele comprador ou não. Toda vez que alguém, pode ser uma empresa, mas toda vez que uma pessoa física compra alguma coisa e utiliza para si próprio, será consumidor. Se aquela pessoa, aquela empresa compra alguma coisa que utiliza no seu processo produtivo, não será consumidor. E quando não é consumidor, faz o quê? Bom, a legislação é outra, é o chamado Código Civil. Portanto, essa distinção será sempre fundamental na hora de cobrar, cobrando pelo Código de Defesa do Consumidor, cobrando de acordo com o Código Civil. A cobrança, objetivos. Objetivo ou objetivos? Se você é daqueles que acha que a cobrança tem um único objetivo, receber o dinheiro, esqueça. Reveja seus conceitos, reveja suas ideias. A finalidade, claro, que principal da cobrança é receber o dinheiro que está sendo devido e que não foi pago. Mas não é essa a única finalidade. Cobra-se de alguém porque ele está devendo, mas porque você quer que ele permaneça como seu cliente. Portanto, a cobrança de qualquer jeito, com a única finalidade, com o único objetivo, receber aquele dinheiro, é fora de conceito, fora de questão. Se a sua empresa age assim, pode até receber o dinheiro, mas certamente perderá o cliente. Princípios da cobrança. Competência ou arte? Condições indispensáveis. Será que cobrar e alcançar os resultados é uma competência, uma habilidade, é um treinamento, é algo que a gente vai aperfeiçoando ou é uma arte? Muitas pessoas dizem que, por exemplo, falar em público é uma arte. Outros acham que todo mundo pode aprender a falar em público. Precisa de algumas técnicas, de algumas situações específicas e, claro, de treinamento. Cobrança, é claro que alguns cobram com mais facilidade, têm mais aquele jeito, estão mais preparados. Outros precisam um pouco mais de aperfeiçoamento. Fundamental é estar preparado, fundamental é ser organizado. Cada um então vai utilizar os seus conhecimentos pessoais, suas capacidades para aperfeiçoar essas condições. Mas é possível sim trabalhar no setor de cobrança, mesmo não sendo aquele especialista. A técnica, a experiência, o companheirismo e o dia a dia farão com que cobrança seja mais uma atividade dentro da sua carreira profissional. Alguns princípios fundamentais na hora da cobrança. Objetivo da cobrança: conhecer o cliente. Vamos aqui pensar no objetivo da cobrança do ponto de vista meramente financeiro, como resultado de receber aquele valor. Qual é o objetivo da empresa em cobrar alguém? Receber tudo de uma vez só? Dividir em parcelas? Renegociar a dívida? Qual é o limite da possibilidade e o limite da capacidade? Esse objetivo deve ser fixado pela organização, senão você vai cobrar de qualquer jeito e não alcançará resultados. Portanto, pensando somente na ideia do objetivo financeiro da cobrança, estabeleça qual é o padrão, estabeleça qual é o perfil. Com certeza, a negociação fluirá muito mais rapidamente. Para isso, conhecer o cliente será muito importante. Imagine que você queira cobrar a dívida que alguém acumulou ao longo, digamos, de 6 meses, e você queira forçar na negociação que ele pague todo aquele débito à vista. Ora, se ele não conseguiu pagar aquela parcela, 6 parcelas atrasadas, dificilmente ele pagará de uma vez só. Portanto, é preciso conhecer o perfil econômico, como é que ele pagava, qual era a maior parcela que ele pagava, como era a forma de compra que ele utilizava. Se você conhece o cliente, você consegue oferecer uma qualidade melhor de negociação de pagamento. Conhecer o cliente é o princípio básico. Se você não conhece, cobrará de qualquer forma e o resultado tenderá a ser muito negativo. Manter a confiança da equipe. Nunca perder a calma. Quem trabalha com cobrança muitas vezes sofre bastante. Nem toda negociação, de fato, termina como esperado.
muitas vezes está quase finalizando e o cliente, o consumidor desiste daquela negociação, desiste do pagamento. Ou seja, no final você teve um não como resposta. Agora imagine ao longo do dia, quantas vezes você escutará a resposta não? Portanto, quem lidera essa equipe, quem trabalha em equipe, tem por obrigação motivar bem os seus colaboradores. Afinal de contas, ninguém gosta de ouvir não, ainda que seja no trabalho. Portanto, motivação, preparação de quem trabalha com cobrança é essencial, senão o desânimo tomará conta de todo mundo. Tem clientes que dão um pouco mais de trabalho. Quem está no setor sabe bem, já deve ter muitas histórias para contar. Alguns são mais simpáticos, alguns são mais agressivos, outros demoram mais para negociar, mas infelizmente há certas pessoas que mesmo estando errado, mesmo tendo agido de forma errada, reagem de forma muito agressiva com quem vai cobrar. E aí se você é o cobrador e é você quem vai manter contato com aquele devedor, prepare-se. Muitas vezes a reação será explosiva do outro lado, do cliente, do consumidor. Você, na sua empresa, jamais poderá perder a calma. É essencial o autocontrole. Difícil muitas vezes, mas fundamental. O profissional da cobrança. Habilidades. Aptidão, habilidades. Como todo profissional, em qualquer área de atuação no mercado de trabalho, ele precisa estar preparado para as inovações, para as mudanças, para as adaptações. E como qualquer empresa que trabalha preocupado com a qualidade do seu profissional, deve aperfeiçoá-lo, deve promover treinamentos, cursos e novas palestras. Isto faz com que cada um possa buscar dentro das suas qualidades a forma de aperfeiçoar e alcançar o melhor resultado. É fundamental estar preparado para essas novas situações. Hoje, com a facilidade de comunicação, a forma de cobrança já não é mais a mesma de antigamente. A cobrança que muitas vezes era pessoal, olho a olho, hoje acontece via computador ou por telefone. Portanto, é preciso estar sempre se reciclando, sempre se readaptando às novas técnicas, às novas tecnologias. É isso que faz com que o profissional seja sempre melhor qualificado dentro da empresa. Aptidões para a cobrança. Conhecer a legislação, conhecer o setor de crédito da empresa, procedimentos para parcelamento. Conhecer a legislação. Lembre-se, você está cobrando de um consumidor, do cliente, que tem toda a proteção do CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Lá no CDC você encontrará aquelas regras que são permitidas, mas principalmente aquelas que são proibidas. No seu material de estudo você encontrará o resumo daquilo que não é permitido. Portanto, não se exceda, não ultrapasse o limite. Se você fizer, a empresa sofrerá penalidades. Conhecer o setor de crédito da empresa permitirá que você chegue a uma negociação de forma clara, eficiente e transparente. Imagine que você esteja numa negociação com um cliente e perceba que ele tem boa vontade de efetuar o pagamento e você pretende então ultrapassar aquela sua proposta inicial. Lembre-se qual é o seu limite de competência. Muitas vezes aquilo que foi definido para você poderá não ser validado pela hierarquia superior. Se você não conhece essa regra, corre o risco de propor uma negociação, quando ela estiver prestes a ser concluída, você ter que mudar sua palavra, você ter que voltar e cancelar tudo aquilo que você propôs. Imagine então a insatisfação do cliente, fora as penalidades que a empresa poderá sofrer. Saiba então qual é o seu limite e qual é a sua possibilidade. Isto deve também ser repassado claramente pela empresa. Ninguém é obrigado a adivinhar, evidentemente. Será que com a dívida de valor elevado dá para negociar com o cliente e parcelar em 4, 5, 6, 10 vezes? Depende da empresa, depende do valor, depende do histórico do cliente que você já conhece, lembre-se disso. Bom, quem vai decidir então sobre a quantidade de parcelas e a forma de negociação? Muitas vezes você receberá isso da empresa, que passará todos os detalhes, mas algumas vezes você estará no seu limite de competência e precisará da hierarquia superior para negociar aquela dívida. Portanto, saiba exatamente aonde você pode ir, qual o limite de parcela que pode ser proposto e qual a possibilidade de efetivamente aquilo que você negociou diretamente com o cliente seja validado e reconhecido pela empresa. Você estará sempre agindo em nome da empresa, portanto, tem a obrigação de saber até onde pode ir na negociação. Técnicas de abordagem. Aprender com erros. Algumas técnicas de abordagem nós podemos aprender, assimilar, aperfeiçoar ao longo do tempo. Os erros nos ajudam muito a nos aperfeiçoar. Claro que ninguém gosta de errar, mas lembre-se sempre, toda vez que errar, corrija e nunca mais repita. Mas técnicas de abordagem também é dessa forma. Quando você vai negociar com algum cliente, com algum consumidor que está com o débito atrasado, seja pequeno ou de alto valor, algumas palavras podem ser ditas, algumas frases nunca devem ser pronunciadas. Não trate mal o cliente, não fale mal dele, não seja negativo. Ou seja, todas as técnicas para abordar bem o cliente, começar a negociação de forma correta e positiva,
facilitarão muito a negociação final. Essas técnicas estão aí. Você pode utilizar o manual da empresa, pode aprender pela internet, mas elas existem e podem ser aplicadas. É a sua experiência, o seu dia a dia que fará com que você perceba qual o momento exato de falar aquela frase, utilizar aquela palavra-chave. Resumindo, aperfeiçoe o seu conhecimento. Habilidades na negociação de cobrança. Saber falar e saber ouvir. Convencer. Tudo isso, saber falar e saber escutar, levam você a uma outra característica, convencer. Se você escutou bem, efetivamente, prestou atenção no que foi dito e usou as palavras corretas, o convencimento será muito mais fácil. É claro que não é tão simples assim, mas ajudará muito com a sua experiência no dia a dia no setor de cobrança. Conceder, decidir. Negociação tem duas partes e alguém tem que ceder, alguém tem que abrir mão de alguma coisa, alguém tem que conceder algo. Tenho certeza que você perceberá o momento de ceder alguma coisa, de fazer alguma concessão. Mas também você tem que ter a capacidade e a habilidade de perceber que é hora de decidir. Muitas vezes nós achamos que decidir é sempre o sim, decidir pela negociação. Numa negociação de cobrança, muitas vezes a decisão será o não. Ou seja, não adianta insistir, não adianta falar, não adianta ceder. Se não há um resultado, se não há um acordo, se não há nem a ideia de negociação, a sua decisão será não. Encerre aquela negociação, não prolongue. Decidir é sim, decidir é não. O resultado deve promover a melhor possibilidade para os dois, cliente e empresa. Habilidades na cobrança, o que evitar. Habilidades na negociação, o que não fazer. Você já percebeu que a negociação é uma conversa, escutar, falar, convencer, conceder, negociar e realmente chegar ao resultado final. Alguns utilizam estratégias completamente erradas, fazem aquilo que não devem de forma alguma. Por exemplo, nunca ameace o cliente. Se você não vai executar a dívida, se você não vai transferir a dívida para uma outra forma de negociação, não diga que vai fazer. Não ameace, não crie formas terroristas de convencer o consumidor a fazer aquela negociação. Ele pode até concordar com você naquele momento, mas frustrará o resultado. Nunca ridicularize, não trate ele mal. Afinal de contas, em tese, ninguém gosta de ficar devendo. Trate bem, trate da melhor forma possível. Evite ser agressivo, evite fazer ameaças, evite ridicularizá-lo. Ou seja, se a negociação é séria, honesta e ele percebe a sua intenção na negociação, com certeza o acordo será fechado. As proteções do CDC. Proteção legal, CDC, danos morais. Você verá que o Código de Defesa do Consumidor é muito sucinto quando ele fala da negociação da cobrança, não expor ao ridículo o consumidor, não causar constrangimento. Embora possa parecer muito sucinto, isso significa muita coisa. Tudo aquilo que deixa o consumidor desconfortável, mesmo ele estando com débito qualquer que seja o valor, não poderá ser feito pela empresa. Lembre-se sempre, nunca ligue para a casa do consumidor em horários indevidos. Não ligue para a empresa dele e anuncie que ele está devendo alguma coisa. Não mande a correspondência no envelope marcado débito negociação. Tudo aquilo que pode deixar o consumidor constrangido no seu local de trabalho, junto a seus amigos ou sua família, é proibido, é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Quando isto acontece, o consumidor recorre a uma arma fundamental. Ele vai até a justiça e recorre pedindo danos morais. O que significam esses danos morais? Significa que o consumidor sentiu-se constrangido, ridicularizado. E aí ele vai cobrar da empresa uma indenização por aquele mal que a empresa causou a cobrar de forma indevida aquele valor. E algumas vezes os danos morais são muito maiores do que o valor devido. O resultado vai ser que a empresa que passará a ser devedor do consumidor porque alguém no setor de cobrança esqueceu de algo fundamental: cumprir a legislação. Para algumas pessoas, a atividade de cobrança pode ser chata, complicada, intervém na vida dos outros, tem que descobrir se pode pagar ou se não pode pagar, ou seja, escuta coisas boas, mas escuta coisas negativas também. Para outros, é uma atividade profissional que é exercida com habilidade, competência, seguindo as técnicas e acompanhando o que a legislação determina, pode ser executada como qualquer outra atividade. Nada de extraordinário. É uma atividade que precisa em qualquer empresa. Isso pode ser feito por um profissional que esteja realmente com a vontade de entender como funciona, conhecer os seus limites, mas aperfeiçoar as suas competências. Se você tem essas habilidades e competências, aproveite-as, coloque-as em prática. Com certeza você será reconhecido no seu local de trabalho, com certeza você será reconhecido como um bom profissional. Bons estudos!